juntos com ele e Marcelo Amin. Brasil! Tudo depois dessa noite vai ser diferente. Tem sabor garantido desse pirão de gente. Desse tubo eu vou além da exaustão. É o garantido, foi do povo, foi do povão. Desce o tapete encarnado da minha fantasia, a perpetuar minha perreologia. Meu foi vivo, foi vivo, foi. O controle da emoção já foi. 19 horas e 2 minutos em Manaus. Muito boa noite para quem tá me acompanhando ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá ouvindo ao vivo no TikTok, para quem tá acompanhando também no YouTube, no Spotify, em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Começando o programa hoje com Perreologia, né? Garantido 33 vezes campeão do Festival Folclórico de Parintins. O contrário tá chorando até agora lá e pode chorar muito ainda, né, Zezinho? Problema dele, lá. Vida que segue. Eu tinha que começar o programa hoje com essa homenagem não só ao Garantido, mas também e principalmente ao Festival de Parintins. Que, gente, eu digo, é das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Recomendo a todo mundo, quem um dia tiver a oportunidade e puder fazer um sacrifíciozinho, vá a Parintins assistir o festival, que é lindo, lindo demais. Vamos ouvir mais um pouquinho do Garantido aqui. Eu tava lá naquele pirão de gente e é inexplicável. Boi do povo, boi do povão. Bom, começando agora, 19 horas e 3 minutos em Manaus. Chega de boi, né? Tá bom, vamos voltar a falar do que interessa, né? Falar de pauta séria aqui, com o meu equipamento me sabotando, mas tudo bem, sem retorno. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos lá. Hoje é dia 1º de julho, 182º dia do ano. Faltam 173 dias, 183 dias para acabar o ano, né? Hoje é o último dia do ano e ainda falta mais para acabar do que já aconteceu. Amanhã já vai faltar, a gente vai estar mais perto de 31 de dezembro do que estamos hoje do 1º de janeiro. Hoje também se comemora o dia da vacina BCG, vacina contra a tuberculose, importantíssima também, né? Fundamental, vacinem suas crianças, tomem vacina, não entrem nessa conversa de antivacina. Então, vacinas salvam vidas e o Brasil é prova mundial e histórica disso. Hoje também, 1º de julho, aniversário do Alceu Valença, grandíssimo músico, vai estar fazendo show em Manaus por esses dias, inclusive, né? Boa aí. Aniversário também da Liv Tyler, que ficou famosa por ser a filha do Steven Tyler, né? E por uma música lindíssima que ele compôs pra ela, a Dona Missy Thing. Recomendo a todo mundo que ouça também. Aniversário dele, que também é perreché, Fábio Porchat, tava lá em Parintins também. E a gente tem que fazer uma prova dos 9, hein, Fábio? As pessoas comentaram lá, o Fábio colocou, toda vez que ele vai a Parintins, o Garantido ganha. Só que eu também tô com esse scout. Eu fui 2 vezes a Parintins. Eu fui em 2009 e o Garantido ganhou. Eu fui agora em 2025 e o Garantido também ganhou. Vamos tirar a prova aí. Mas por via das dúvidas, vamos continuar os 2 em todo ano, né? Que é pra garantir. E hoje também seria aniversário da princesa Diana, a princesa de Gales, a princesa do povo, né? Cara, é curioso. Quando eu estive em Paris, tipo assim, quando eu cheguei, eu andando no entorno do Rio Sena lá e eu vi o local onde ela sofreu o acidente que ceifou a vida. E é curioso que aquilo chama a atenção ainda, né? Eu olhei pra ela e pensei, cara, foi aqui que a Diana morreu, né? E não tinha ligação nenhuma com ela, mas enfim, são fatos que marcam. E de fatos relevantes também a gente tem hoje, em 1º de julho de 1968, foi assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares nos Estados Unidos, assinado também por Londres, Moscou e por outros 62 países. Esse é o tema do programa de hoje.
Assim que a gente terminar o giro de notícias, a gente já vai entrar na pauta falando disso. Mas, antes, né, vamos saber o que o mundo está falando agora, qual é a pauta, o que tem de interessante, o que está acontecendo. Então vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Haddad defende mobilização de progressistas contra a desigualdade. O ministro da Fazenda, em palestra na USP, criticou a falta de contribuição dos ricos no ajuste fiscal e chama por um projeto de transformação social para combater forças obscurantistas, destacando a necessidade de justiça tributária. Tá certíssimo. Manchete da Carta Capital aqui. Crise entre Alcolumbre e Lula trava indicações e adia sabatinas no Senado. Tensão entre Executivo e Congresso, agravada pela derrubada do decreto do IOF, impede sabatinas para cargos em agências reguladoras, adiados para após o recesso parlamentar devido à disputa por influência. Manchete do portal Brasil de Fato. A AGU vai ao STF contra a derrubada de decreto do governo que altera a IOF. A Advocacia Geral da União analisa judicializar, já anunciou que vai judicializar, decisão do Congresso que revogou o aumento do IOF após a Haddad indicar inconstitucionalidade, visando manter a política fiscal do governo. Manchete do Brasil 247 aqui. Haddad diz que o preço dos alimentos está voltando ao normal e, abre aspas, era o nosso plano de voo desde o início. O ministro da Fazenda afirmou que a inflação dos alimentos está controlada, conforme planejado, e destaca 3 opções após a revogação do IOF: judicialização, novos tributos ou cortes no orçamento. E a manchete do ICL Notícias aqui: Hugo Mota gastou diárias da Câmara em reunião. O presidente da Câmara usou recursos parlamentares para custear participação no evento, levantando questionamentos sobre o uso das diárias em atividades oficiais em meio a tensões com o Executivo. Deixa eu mandar um oi aqui pra galera que já entrou na live aqui, que tá acompanhando a gente. A Raila, a Júlia N, João Farias, Salvador Moreno, Edilene Eclésia, Dal Aparecido Olímpio, Osmar Milk, Galo, Tereza Aparecida, Cida Sena, Gilmar José, Jacir Celestrini e mais um monte de gente aqui que não dá pra falar o nome de todo mundo. Obrigado. Vamos lá, galera, entrando na pauta de hoje. Tratado de não proliferação nuclear, o acordo que a gente viveu, em 1968, foi assinado durante a Guerra Fria. Eu não vou dizer que era o auge, porque o auge da Guerra Fria, eu acredito que tenha sido a crise dos mísseis próximo de Cuba, que foram em 62. Mas, em 1968, surgiu na Guerra Fria, para conter a proliferação nuclear, esse tratado, esse acordo de não proliferação nuclear. Essa crise dos mísseis foi em 1962, onde por pouco não se dispararam mísseis nucleares contra os Estados Unidos, o que geraria uma retaliação e a gente teria o início de uma guerra nuclear, e que se ela tivesse acontecido, talvez hoje nem eu tivesse aqui no estúdio da Web Rádio App falando sobre isso, nem você talvez estivesse aí ou me ouvindo pelo seu celular no aplicativo, ou assistindo ao vivo no TikTok, ou vendo no YouTube. O mundo seria outro. A gente estaria a um passo, se é que não teríamos nos extinto lá. Países como a China e França já tinham bombas, e outros, por exemplo, como Israel e Índia, buscavam tecnologia para construir suas bombas atômicas. O tratado visava frear novos arsenais e garantir o uso pacífico da energia nuclear e promover o desarmamento, o que não aconteceu. Eu trouxe aqui 5 pontos que devem ser discutidos permanentemente, que são relevantes para esse debate, sobre o que foi o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E uma coisa que é muito importante é a gente mencionar também, a gente ter em vista o quanto os Estados Unidos, principalmente, têm usado esse discurso de não proliferação nuclear como pretexto para invadir outros países. Todo mundo deve lembrar, quando houve a invasão do Iraque, o que se comentou e a justificativa para a invasão do Iraque foi que o Iraque tinha armas de destruição em massa
Então os Estados Unidos precisavam invadir o Iraque para impedir que eles continuassem nesse armamento, porque isso prejudicaria a segurança do mundo inteiro. Balela, mentira. Hoje todo mundo já sabe que não havia arma nenhuma de destruição em massa no Iraque. E se houvesse, os Estados Unidos não teriam invadido, porque eles sabiam que eles seriam, ou alguma de suas cidades seria varrida do mapa, ou a capital de algum de seus aliados. Então, esse pretextozinho de que tem arma de destruição em massa e tal, isso é balela. Quem tem uma arma de destruição em massa e é inimigo declarado dos Estados Unidos, estão em guerra formalmente, mas nunca foi atacado, a Coreia do Norte. Porque os Estados Unidos sabem que se atacarem a Coreia do Norte, o gordinho lá, que é doidão, vai varrer a Coreia do Sul do mapa, ou ele vai mandar um míssil daquele para os Estados Unidos, ou para Guam, vai ser... O cara tem bala, então com ele ninguém se mete. Mas isso vai ser tema para um outro programa. Vamos voltando aqui aos 5 pontos que eu listei. Primeiro, o tratado ele fez uma distinção no mundo entre países nucleares e países não nucleares. De acordo com esse tratado, apenas 5 potências no mundo podem manter arsenais de armas atômicas, que são a Rússia, os Estados Unidos, a China, o Reino Unido e a França. Os demais países são proibidos de desenvolver armas atômicas. E, gente, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, longe de mim, defendendo que as pessoas tenham que ter armas atômicas. Pelo contrário, eu acho que quem tem devia, como diz o tratado, né, diminuir e até que nós voltássemos ao ponto de que ninguém mais teria armas atômicas. Mas eu acho que é impossível isso. Eu acho que o único momento em que nós não teremos mais armas atômicas na Terra vai ser quando todas elas forem usadas e a gente não vai ter mais certeza nem se vai ter terra em algum momento, né? Vamos lá, um outro ponto, a falha no desarmamento nuclear prometido. O artigo 6º do tratado, ele obriga as potências nucleares a buscarem o desarmamento progressivo, mas isso nunca aconteceu efetivamente. Os Estados Unidos e a Rússia alegam que reduziram seus arsenais desde a Guerra Fria, mas nunca modernizaram suas capazes nucleares. A China, a França e o Reino Unido nunca se desarmaram. E dá para entender, né? Porque se eles se desarmam, os Estados Unidos vão lá e metem bala neles. Muitos países que não são nucleares veem isso como má fé, alegando que o tratado, na verdade, serviu para congelar o status quo, ou seja, para manter as coisas como elas estavam. Olha, vamos ficar por aqui, parou, quem tem, quem não tem não vai mais construir. E isso impediu que outros países, Jacir Celestrini e Raimundo Soares, que eles se armassem. Eu repito de novo, o mundo será muito melhor quando não tivermos mais essas armas nucleares. Mas elas ainda existem, hoje elas são instrumento de chantagem de quem tem para com quem não tem. Terceiro ponto aqui que eu acho importante a gente discutir. Países fora do tratado. Índia, Paquistão, Índia, Paquistão e Israel nunca assinaram o tratado e desenvolveram armas nucleares, mas sofreram menos sanções do que o Irã, que é signatário e que foi alvo de embargos por seu programa nuclear e recentemente tomou um monte de bomba na cabeça. Teherã foi bombardeada, alvos militares e comandantes militares do Irã foram mortos, supostamente para tentar impedir que o Irã construísse um arsenal nuclear. É importante informar que esse discurso do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que está capitaneando essa guerra no Oriente Médio, desde 1992, que ele diz que o Irã está há 3 meses de construir uma bomba atômica. 1992, Alan Stone. E até hoje o Irã não construiu uma bomba atômica. E, de novo, eu não estou defendendo que o Irã tenha uma bomba atômica. Eu só estou expondo aqui a hipocrisia do governo de Israel e a hipocrisia de países atômicos, os Estados Unidos principalmente, com a qual eles tratam essa questão nuclear. A Coreia do Norte, ela assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas se retirou em 2003, realizou testes nucleares e possui uma bomba atômica. Todo ano o governo da Coreia do Norte faz um desfile militar em que eles exibem seu arsenal nuclear e, de acordo com eles, é só por isso que os Estados Unidos não foram levar
democracia. Eles só não foram invadidos pelos Estados Unidos porque eles alegam que tem como se defender. Quarto ponto aqui é o uso pacífico da energia nuclear e o risco de proliferação. O TNP permite que países desenvolvam tecnologia nuclear civil, mas alguns programas foram usados como fachada para armamentos. A Coreia do Norte, no passado, quando ela desenvolveu sua bomba atômica, e o Irã, que alegadamente estaria próximo de construir uma bomba atômica. Países como o Japão e o Brasil dominam a tecnologia de enriquecimento de urânio, levantando preocupações sobre possíveis desvios para fins militares. Cara, se depender das Forças Armadas brasileiras, o mundo pode ficar tranquilo, porque é difícil. A turma aqui já mostrou que tem uns generais aí de alta patente que são limitados moral e intelectualmente, né? A gente até brinca sempre que a gente tem que agradecer a Deus que o Suriname não é um país com viés expansionistas, porque senão o exército do Suriname tomava o Brasil, a gente virava o Suriname do Sul. Quinto ponto aqui para a gente discutir também, ameaças de retirada e erosão do regime de não proliferação. O exemplo da Coreia do Norte, ele é emblemático, porque a Coreia do Norte mostrou que um país pode sair do tratado e desenvolver armas nucleares sem consequências imediatas. Por conta das sanções que o mundo impôs à Coreia do Norte, eles passaram um perrengue violento lá. Eles chamam isso de usando de a grande provação. Passaram anos de fome, anos extremamente fechados ao mundo, coisas que estão ficando para trás. A Coreia do Norte está começando a ter bastantes resultados para mostrar para o mundo. E é aquilo, né? Fez a arma, alega que fez para se defender e até hoje nunca atacou ninguém. O único que fala em defesa, a única nação no mundo até hoje que teve coragem de usar armas nucleares foram os Estados Unidos da América, que soltaram 2 bombas atômicas num país que praticamente já estava rendido, que não tinha condições de resistência, mas os Estados Unidos precisavam testar, precisavam saber o que acontecia efetivamente durante o ataque, precisavam saber qual seria a resposta da comunidade internacional a isso, e fizeram, sem medo, sem preocupação com as consequências de qualquer espécie, nem para as consequências do planeta em que nós vivemos, nem para as consequências geopolíticas. O fato é que, até hoje, Guabiru, muitos países possuem tecnologia militar atômica, Isaac, para destruir o mundo. Estima-se que hoje haja armamento nuclear no mundo para destruir o planeta 3 vezes. Infelizmente, a gente só precisa de uma, né? E o triste é que, por mais que essas usinas sejam bem protegidas, sejam bem cuidadas, que elas recebam toda a manutenção necessária, sempre há a sujeição, a possibilidade, Beto VC, sempre há a possibilidade, Adriano, Valdeci, Aldemir, Maurício, de um acidente, como a gente viu em Chernobyl, como a gente viu em Fukushima, no Japão, que foi causado pelo maremoto, pela tsunami que atingiu o Japão. E, infelizmente, a qualquer momento, a gente pode ter uma tragédia nuclear abalando o planeta. E a gente não vai ter muito o que fazer, né, galera? Mas, paciência, torcer para as coisas darem certo e para que um dia, quem sabe, esse tratado que teve uma intenção, eu vou ousar dizer que positiva, se ele fosse realmente cumprido, se as nações tidas como nucleares realmente se comprometessem a diminuir seu arsenal, se realmente tivessem executado essa diminuição de arsenal, se elas tivessem efetivado programas para zerar esse arsenal, talvez, quem sabe, a gente pudesse ter um mundo livre desses riscos. Mas não foi o que se observou e não é para onde a gente está caminhando. Então, a qualquer momento, infelizmente, a gente pode sim voltar a ter uma guerra, pode iniciar uma guerra nuclear e a sociedade toda, o mundo como a gente conhece, pode estar em risco. A gente está efetivamente em risco de extinção.
19 horas e 20 minutos em Manaus. Mandar um abraço aqui pra galera que tá acompanhando. DY92, Maria de Fátima, Silva Pereira, Valnir Campos, Paula Cipriano, Manuel Marcondes, Aldemir Ferreira, Valdécio Rodrigues, Adriano, Beto DC, Isaac Nilson Miranda e mais um monte de gente que tá ligada aqui também, né? Vamos fazer agora o nosso segundo giro de notícias aqui pra gente saber o que o mundo tá falando. Esse é o Giro Internacional. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos começando aqui. Eita, como é que o manchete do portal China News.cn, portal chinês que traz notícias de lá. Lula da Silva, América Latina deve reforçar a integração para enfrentar desafios globais. Eita, manchete na China, hoje foi o Lula. O presidente do Brasil destaca a necessidade de união regional para superar crises econômicas e políticas, promovendo cooperação em comércio, tecnologia e sustentabilidade em cúpula do Mercosul. Manchete do portal La Nación, também o presidente Lula. Lula da Silva pediu permissão para visitar Cristina Kirchner em sua prisão domiciliar. Ele que foi visitado tanto pela Cristina quanto pelo Alberto Fernandes, dois ex-presidentes da Argentina, quando estava sequestrado na Curitiba, e agora retribui a gentileza. O presidente brasileiro solicita autorização para encontrar a ex-presidenta argentina que cumpre prisão domiciliar em Buenos Aires por condenação em caso de corrupção durante breve visita à capital. Manchete do portal Diário de Notícias, portal português dos nossos irmãos lá do Mato Grosso do Norte, né? É da Guiana brasileira. Putin e Macron discutem Ucrânia na primeira conversa em 3 anos. Líderes da Rússia e França abordam o conflito ucraniano em diálogo telefônico, buscando soluções diplomáticas, enquanto tensões persistem devido a interesses geopolíticos diferentes. E aqui, finalizando o nosso giro internacional, manchete Grama, portal cubano, o cinismo do império em nome da liberdade e dos direitos humanos. Artigo critica ações de potências ocidentais, acusando-as de usar pretextos humanitários para justificar intervenções e sanções enquanto ignoram violações em países aliados. É bem por aí mesmo. E vamos agora para o momento dedo na goela aqui do programa 10 Minutos. Aquele momento em que a gente tem que falar, que dá ânsia de vômito. Mas vamos lá, né? Vamos para a pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta. Pera, cuidado aí. Olha, Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoa nefasta. E a pessoa nefasta de hoje é o senador Jorge Seife, senador por Santa Catarina, empresário da pesca, foi secretário nacional de pesca no governo Bolsonaro, aí dá pra saber, né? Elegeu-se em 2022 defendendo setores conservadores, leia-se fascistas, e pautas do agronegócio. É aliado de Jair Bolsonaro e atua no Senado em temas como saneamento e turismo. Jorge Seife enfrenta sérias acusações de abuso de poder econômico na campanha de 2022, com suspeitas de uso de estrutura da Avante, Luciano Hang, o que pode levar à cassação de seu mandato. Oremos. Também foi criticado por apologia à violência policial e por incoerência após uma foto com ex-assessora contradizendo seu discurso de família tradicional. Um caminhão de sua empresa foi apreendido com 323 quilos de maconha em 2023. E ele foi citado em delação como apoiador de um golpe de Estado. Seife se revela um exemplo deplorável de político que prega moralidade enquanto se envolve em escândalos graves. Suas acusações de abuso de poder, ligações com atividades ilícitas e apoio à ideia populista expõem uma conduta hipócrita e perigosa. E esse é a pessoa nefasta de hoje, Jorge Seife. Então, pra gente se purificar aqui, né, pra não ficar só com esse dedo na goela, vamos... Obrigado. Vamos agora falar da notícia boa, né, de coisa boa, coisa feliz, coisa interessante. Então vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor.
como a Valéria Lima comentou aqui, garantido campeão é a notícia boa do dia também, mas além dessa a gente tem uma outra notícia boa. SUS amplia proteção contra meningite. Crianças de 1 ano agora recebem vacina completa gratuitamente. O SUS começou a oferecer a vacina meningocócica ACWY para crianças de 12 meses, substituindo a versão anterior, tipo C. Parece carregador isso, né? A nova vacina protege contra 4 tipos de bactéria, ampliando a defesa contra a meningite. A medida, alinhada com as diretrizes da OMS, reforça o compromisso do governo com a saúde infantil. A atualização faz parte da estratégia nacional para reduzir casos graves da doença. Com o Zé Gotinha de volta, o Brasil retoma o protagonismo em vacinação, priorizando prevenção e segurança. A mudança não altera o calendário de imunização, mas garante imunização mais eficaz para as famílias brasileiras. Programa chegando ao fim hoje, galera. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, no TikTok. Obrigado também para você que acompanha ao vivo. Assim que termina, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário se você gostou do tema. Manda para alguém que você acha que também tinha que ouvir. E você que acompanhou pelo YouTube ou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem notícia 24 horas por dia, tem jornal, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas ao vivo, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas estamos de volta.